Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade ao nosso curso de Matemática Básica do Ensino Médio. Nós, na aula anterior, iniciamos sequência e agora vamos dar continuidade. Vamos aqui para a lousa. De um modo geral, representamos uma sequência por A índice 1, A índice 1. Rivelino, o que é que significa A índice 1? O A índice 1 é o nosso primeiro termo da sequência. A índice 2. A índice 2 é o segundo termo da sequência. A índice 3, o terceiro. A índice 4, o quarto. E assim sucessivamente. Até o A índice N. Rivelino, o que é o A índice N? O A índice N é o enésimo termo da sequência. Tá certo? É o enésimo termo da sequência. Ou seja, ele se encaixa aqui no último termo da sequência, né? Vamos lá, para frente. Rivelino, mas por que escrever isso aí? Por que representar uma sequência de maneira geral desse jeito? Olha, nas sequências, quando você pegar um problema qualquer, esses números vão ser dados. O A1, o A2, o A3. Né? Por exemplo, lá na sequência de Fibonacci, 1, 2, 3, e aí vai. Mas, de uma maneira geral, para nós podermos nos comunicar melhor com vocês, ó, o primeiro termo da sequência, o A índice 1. Quem é o A índice 4? Então, para eu poder me comunicar com vocês de maneira mais coerente, nós generalizamos as sequências. Então, de uma maneira geral, generalizando, as sequências podem ser escritas desse jeito. A índice 1, A índice 2, A índice 3, A índice 4... A índice N, onde esses termos indicam cada elemento da sequência. Então, quando eu disser assim, pessoal, vamos calcular o A índice 4 dessa sequência, você já vai entender que é o quarto termo da sequência. Vamos calcular o A índice 2 dessa sequência, você já entende que é o segundo termo da sequência. Tá certo? Então, bola para frente. O termo AN é denominado termo geral de uma sequência, pois pode representar qualquer termo da mesma. Então, o A índice N, ele pode representar qualquer termo da sequência. O A índice N, ele pode representar qualquer termo da sequência. Exemplo, você tem aqui pregado de Fibonacci, né? 3, 5, 8, 11, lá vai. Então, quando eu faço N igual a 3, eu estou me referindo ao A índice 3. Então, para N igual a 3, quem é o terceiro elemento dessa sequência? O terceiro elemento da sequência é o 2. Então, o termo AN, ele é denominado termo geral, pois ele pode representar qualquer termo da sequência. Olha aqui quem está no lugar do N, é o 3. Então, A3 vale 2. Ou seja, o A índice N pode representar qualquer elemento da sequência. Se eu fizer N igual a 5, então eu vou ter o A índice 5. Quem é o A índice 5? O A índice 5 é 5. Se você fizer N igual a 7, então você está se referindo ao A índice 7. Né? A índice 7, quem é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o sétimo termo da sequência. Então, de uma maneira geral, a N, ele representa qualquer elemento da sequência. Basta que você troque esse N pelo número desejado. Ou 7, ou 5, ou 3, e assim sucessivamente. Tá certo? Então, vamos lá. Lei de formação. Lei de formação. São importantes nesse estudo as sequências que obedecem a uma lei de formação. Assim sendo, podemos escrever uma sequência se conhecermos sua lei de formação, dada pelo termo geral AN. Né? Como é que a gente vai descobrir um elemento da sequência? Pela sua lei de formação, dado o termo geral AN e a posição de cada termo nessa sequência. Tá certo? Rivelino, eu não entendi muito bem o que é que significa essa lei de formação, não. Bem, a lei de formação
é como se fosse uma espécie de expressão que vai me permitir calcular qualquer elemento da sequência. Então, você tem assim, ó, A índice N é igual a 3 vezes N. Pronto. Isso aqui é uma lei de formação. Por quê? Porque essa é uma expressão, ela me permite calcular qualquer elemento de uma sequência. Por exemplo, eu quero o primeiro elemento da sequência, então eu quero o A índice 1. Quanto é que vale o A índice 1? Ora, A índice N é 3 vezes N. Então, A índice 1 é 3 vezes 1. Ah, Rivelino, eu quero o A índice 5. Não tem problema. O A índice 5, o A índice N é 3 vezes N. Então, o A índice 5 é 3 vezes 5. Então, o que é uma lei de formação? Uma lei de formação nada mais é do que uma expressão que me possibilita encontrar qualquer elemento da sequência a partir do termo geral e da posição de cada termo nessa sequência. Então, se você quer o quinto termo, você troca o N por 5. Se você quer o primeiro termo, você troca o N por 1, tá? Então, isso é o que a gente chama de lei de formação. Entendi, Rivelino? Vamos para frente. Vamos lá. Vamos para frente, né? A lei de formação de uma sequência é a n igual a 2 elevado a n, para n pertencente aos naturais estrela. Escreva os 5 primeiros termos dessa sequência. Então, ó, você tem aqui uma lei de formação. E lembrando, o que é uma lei de formação? Uma lei de formação nada mais é do que uma expressão que me permita calcular a sequência a partir do termo geral e da posição de cada termo na sequência. Então, ele pede, escreva os 5 primeiros termos dessa sequência. Então, vamos escrever o primeiro termo. Quem é o primeiro termo dessa sequência? Ora, para eu calcular o primeiro termo, eu preciso fazer n igual a 1. Então, para n igual a 1, eu tenho o primeiro termo da sequência. Então, bora lá. A sequência é essa, né? Ó, a n é igual a 2 elevado a n. Então, eu quero o A1. Então, o A1 vai ser quem? Troquei o n por 1, né? Ó, o A1 vai ser 2 elevado a 1. Logo, o A1 vai ser 2 elevado a 1, 2. Beleza, Rivelino? Estão entendendo? Quer dizer que para eu achar o primeiro termo da sequência, eu troco o n por 1. Exatamente. E se eu quiser o segundo termo da sequência? Ora, o segundo termo da sequência, você vai trocar o n por quanto? Por 2. Então, fazendo o n igual a 2, você calcula o segundo termo da sequência. Então, bora lá. Para n igual a 2, ó, n igual a 2, você tem que o A2 é igual a 2 elevado a 2. Logo, o A2 é igual a 2 elevado a 2, 4. Beleza, Rivelino. Achei o segundo termo da sequência. Para achar o terceiro termo, já sei, vou fazer n igual a 3. Exatamente. Então, n igual a 3, você encontra o A3. Ó. A n é igual a 2 elevado a n. Vou trocar esse n por 3. Então, vai ficar A3 é igual a 2 elevado a terceira. Logo, A3 é igual. 2 elevado a terceira é 8. Então, o terceiro termo dessa sequência vale 8. Beleza, Rivelino? E agora? Bem, ele pede os 5 primeiros termos da sequência. Vamos para o próximo. Ora, o próximo termo da sequência é o A4. Então, para eu achar o quarto termo, eu faço o n igual a 4. Então, como é que vai ficar? A4 é igual a 2 elevado a n, mais n é 4. Ora, A4 é igual a 2 elevado a quarta, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, A4 vale 16. Beleza, Rivelino?
A4 igual a 16. Agora, bem, agora falta o quinto termo. Ele pede o quinto. Para eu encontrar o quinto termo, eu vou fazer n igual a 5. Então, eu vou ter o quê? A5 igual a 2 elevado à quinta. Logo, A5 é igual a 32. Joia, Rivelino. Achei os 5 elementos da sequência. A1 vale 2, A2 vale 4, A3 vale 8, A4 16 e A5 32. Vamos escrever nessa sequência? Vamos lá. Começa por qual número? 2, depois 4, depois 8, depois 16, depois 32. Pronto, tá aí a minha sequência. Rivelino, eu estou notando que o padrão dela é o seguinte. Cada elemento a partir do segundo é o anterior multiplicado por 2. 4 é 2 vezes 2, 8 é 4 vezes 2, 16 é 8 vezes 2, 32 é 16 vezes 2. Eu lhe pergunto, se eu percebesse esse padrão logo no início, eu precisaria fazer até o quinto termo? Lógico que não, tá? Se você perceber o padrão da sequência, você já pode ir fazendo direto, sem ter que fazer termo por termo. Joia? Então, num caso desse, que você sabe, de 2 para 4 multiplicou por 2, de 4 para 8 multiplicou por 2, você já sabe que o próximo é 16, e depois vem o 32. Então, mais uma coisa, né? Ó, cuidado, pessoal. Cuidado com esse termo, ó, lei de formação. Muito cuidado com este termozinho aqui, ó. Lei de formação, tá certo? Mas, Rivelino, cuidado com lei de formação, por quê? Porque a gente vai diferenciar aqui 2 tipos de sequência. Quais são esses 2 tipos de sequência? Lei de formação e lei de recorrência. Rivelino, o que é que diferencia um do outro? Ora, lei de formação, foi que vocês notaram quando nós pegamos essa sequência agora. A n igual a 2 elevado a n. Que quando eu queria o primeiro termo, eu trocava o n por 1. Ah, se eu quisesse o segundo termo, trocava o n por 2. Ah, eu preciso do quinto termo da sequência. Eu troco o n por 5. Aí fica 2 à quinta, 32. Beleza. A lei de formação, ela se caracteriza pelo quê? Se você quiser qualquer elemento da sequência, qualquer um que seja, basta trocar o n por esse elemento que você quer. Deixa eu explicar melhor. Por exemplo, eu quero o 10º termo de uma sequência. Ora, o 10º termo da sequência é você trocar o n por 10. Ah, Rivelino, eu quero o 20º termo da sequência. Ah, o 20º termo da sequência é você trocar o n por 20. Então fica A20 igual a 2 elevado a 20. Eu quero o 1000º termo da sequência. Eu troco o n por 1000. Então, o A1000 é igual a 2 elevado a 1000. Isso é uma lei de formação. Qual a diferença principal da lei de formação para a lei de recorrência? A lei de formação, você calcula qualquer elemento da sequência. É só pegar o índice, né? Ah, eu quero o A20, eu quero o 20º termo. Pega o índice n e troca por 20. Só isso, você vai direto para esse termo. Rivelino, e a lei de recorrência? Aí não. A lei de recorrência é um tipo de sequência em que você, para calcular o termo seguinte, você precisa do anterior. Ah, eu preciso calcular o 20º termo. Para você calcular o 20º, você precisa do 19º. Ah, para eu calcular o termo de número 50, eu preciso do 49º. Às vezes até demais. Para eu calcular o terceiro, eu preciso do primeiro e do segundo, tá certo? Então, normalmente, na lei de recorrência, ele define alguns números iniciais, e com esses números iniciais é que você tem condição de calcular os outros. Então, lei de recorrência difere da lei de formação. A lei de formação, você pode calcular qualquer elemento da sequência sem precisar do anterior, sem precisar recorrer ao anterior. Na lei de recorrência, não. Você só consegue um elemento se você tiver um ou 2 termos anteriores, tá certo? Então, fique bem clara essa diferença, tá? Lei de recorrência é de um jeito, lei de formação é de outro. O que é que nós estamos trabalhando? A n igual a 2 elevado a n é uma lei de formação. Você calcula qualquer elemento da sequência só trocando o n pelo número que você quer.
A lei de recorrência não. Você precisa recorrer aos elementos anteriores. Então, daqui a pouco, na próxima aula, nós voltamos para fazer mais questões sobre lei de formação e explicar, fundamentar melhor a lei de recorrência. Tá certo? Um forte abraço, valeu!